Há momentos na caminhada da fé em que tudo ao redor parece silenciar. O tempo se alonga, as promessas de Deus parecem distantes e o coração é tentado a duvidar. Mas é exatamente nesses períodos de espera que Deus está moldando a estrutura da promessa. Porque o Senhor não trabalha pela pressa humana, Ele age pela precisão divina. Ele não está apenas preparando o que você vai receber, Ele está preparando você para o que prometeu entregar. Talvez você tenha ouvido promessas desde muito tempo. Palavras que vieram como semente para o seu coração. Profecias que acenderam esperança. Sonhos que Deus mesmo plantou em você. Mas entre o Deus prometeu e o Deus cumpriu, existe um espaço chamado processo. E é ali, no meio da espera, que muitos desistem. É ali que alguns perdem a fé, porque não entendem que a promessa não é apenas o destino, é a jornada que nos transforma enquanto caminhamos. Deus não mente. Ele não muda de ideia. Quando Ele promete, Ele já vê o fim antes do começo. O que para você parece demora, para Ele é lapidação. O que você chama de atraso, Ele chama de amadurecimento. Porque a promessa de Deus não é um presente para qualquer fase, ela é entregue quando o coração está maduro o suficiente para sustentá-la. E é por isso que você pode afirmar com fé: eu vou viver a totalidade da promessa. Não parte dela. Não um fragmento. Mas tudo o que o Senhor planejou, tudo o que Ele desenhou para a sua história. Você não foi chamado para viver migalhas espirituais, você foi chamado para viver plenitude. E a plenitude vem quando aprendemos a confiar, mesmo sem entender. A espera que fortalece. A espera é o campo onde a fé cria raízes. É na espera que aprendemos a depender. É no silêncio que ouvimos o som da voz de Deus com mais clareza. Ele não está distante, Ele está trabalhando em silêncio, ajustando peças, abrindo caminhos invisíveis, transformando corações e, às vezes, livrando você de caminhos que pareciam bons, mas não tinham propósito. Há um tempo certo para todas as coisas. O que Deus te prometeu não será entregue antes do tempo determinado. Porque promessas prematuras se tornam fardos. Deus quer te ver sorrindo quando o cumprimento chegar, e não exausto por ter tentado apressar algo que só Ele pode liberar. A fé é a chave que abre portas fechadas pelo tempo. Quando você diz eu vou viver a totalidade da promessa, você está declarando que acredita mais no caráter de Deus do que nas circunstâncias ao redor. Está dizendo que não vai se mover pelo que vê, mas pelo que crê. Está afirmando que vai permanecer, mesmo quando tudo em volta grita desista. Erva quando nada faz sentido. Há dias em que o coração se cansa. Dias em que você olha para o céu e se pergunta: Senhor, o que aconteceu com o que o Senhor me prometeu? E é nesses dias que o Espírito Santo te lembra: a promessa não morreu, está sendo gestada. Assim como uma semente precisa ficar escondida na terra antes de florescer, a promessa precisa de tempo para germinar. Deus não te esqueceu, Ele te escondeu para te proteger, para te fortalecer, para que quando o tempo certo chegar, ninguém possa tomar a glória que pertence a Ele. O processo é a escola da maturidade espiritual. É ali que aprendemos a confiar sem ver, a adorar sem entender, a agradecer mesmo sem ter recebido. E quem aprende a fazer isso, está preparado para viver não apenas um pedaço da promessa, mas a totalidade dela. A totalidade é um lugar de revelação. Viver a totalidade da promessa é viver o plano completo de Deus. É sair da fase da espera e entrar na estação do cumprimento. É ver o que antes era apenas palavra se tornar realidade diante dos olhos. Mas o mais lindo é que, quando você chega lá, percebe que o verdadeiro milagre não foi apenas o cumprimento, foi o que aconteceu dentro de você enquanto esperava. A totalidade é o lugar onde Deus é glorificado em tudo. Onde você entende que cada lágrima teve sentido, cada renúncia foi semente, cada não foi proteção e cada silêncio foi resposta. A totalidade é o ponto onde você vê que o caminho que parecia confuso era, na verdade, o plano perfeito de um pai que sempre soube o que estava fazendo. O leão interior que desperta na espera. Há um leão dentro de você que a espera desperta. A fé verdadeira nasce quando o mundo desaba e, ainda assim, você se recusa a soltar a promessa. Quando você se levanta todos os dias dizendo: eu ainda acredito. É essa fé inabalável que faz Deus se mover. É essa resistência espiritual que faz o inferno tremer. Porque quem crê no meio do deserto carrega uma força que o mundo não entende. Você foi feito para vencer o tempo, não para ser vencido por ele. A promessa é o combustível, e a fé é o motor que te leva até ela. Não pare no meio do caminho, não aceite viver fragmentos do que Deus te prometeu. Você nasceu para viver a totalidade, e o céu te sustenta até que isso aconteça. O tempo de Deus é perfeito. Pode ser que você olhe para o lado e veja pessoas recebendo antes de você.
Pode parecer injusto. Mas Deus não te esqueceu. Ele está preparando algo que vai além do que você pediu. Quando Ele te entregar, será na hora certa, da forma certa e com propósito certo. O tempo de Deus é perfeito. Ele nunca se atrasa, nunca chega antes. Quando Ele chega, o cenário muda, as portas se abrem e o impossível se curva diante da vontade dEle. Você pode até estar cansado, mas não desista. Porque o tempo da promessa não é medido pelo relógio, é medido pela fé. E cada vez que você continua acreditando, mesmo sem ver, o céu se move ao seu favor. A promessa está viva. Sabe o que é mais lindo? A promessa não envelhece. Pode passar o tempo que for, se Deus prometeu, ainda está de pé. O que Ele disse sobre sua vida continua valendo. A palavra dele não volta vazia. E mesmo que as circunstâncias mudem, Deus não muda. Mesmo que pessoas saiam da sua vida, Ele continua firme. Mesmo que o vento sopre contra, Ele é o mesmo que acalma a tempestade. A promessa está viva porque o Deus que prometeu está vivo. E se Ele vive, você também viverá a promessa. A totalidade é quando o céu se alinha com a terra e o que era invisível começa a florescer diante dos seus olhos. É quando você olha para trás e entende que cada lágrima foi necessária para moldar a sua fé. Que cada espera te ensinou paciência. Que cada perda foi proteção. E então você sorri, porque finalmente entende que Deus nunca te negou nada, Ele só estava te preparando para receber tudo. Arco-íris, o cumprimento que transforma. Quando Deus cumpre, Ele não apenas entrega, Ele transforma. Ele não te dá algo para te impressionar, mas para te amadurecer. A promessa de Deus vem carregada de propósito. E quando você vive a totalidade dela, você se torna testemunha viva do poder dele. As pessoas olharão para você e dirão: só Deus poderia fazer isso. E é exatamente assim que Ele quer, que a glória seja dele, mas o milagre seja visível em você. Você não vai viver restos do que Deus prometeu. Você não vai viver metades. Você vai viver a plenitude, o cumprimento total, o extraordinário que só Ele pode fazer. E quando isso acontecer, você vai entender que a espera não foi castigo, foi cuidado. Porque Deus não queria apenas te entregar algo, Ele queria fazer de você alguém capaz de sustentar aquilo. Faíscas a fé que persiste. Viver a totalidade da promessa é escolher continuar acreditando mesmo quando parece tarde demais. É permanecer firme quando tudo diz acabou. É olhar para a promessa e dizer: eu ainda espero, Senhor. A fé não é apenas acreditar no início, é permanecer acreditando até o fim.